Eu fiquei fora 3 domingos porque eu fiz uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia no esôfago e para tratar de um refluxo e cuidar disso daqui. E realmente é uma cirurgia mais delicada, mas graças a Deus eu estou em boa recuperação. É a primeira vez que eu vou pregar aí nesse 1 mês depois da cirurgia. E ministrando, com a graça do Senhor, fui me recuperando, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que oraram, que intercederam, que cuidaram de alguma forma, né? Eu recebi lá um saco de água de coco, você não tem ideia, todos os cocos que nós abrimos desse saco enorme, eram de água muito doce, muito saborosa, cuidados assim, mimos, coisas, e sobretudo a oração dos irmãos. Então eu louvo a Deus, eu agradeço aos irmãos, ao Senhor, e eu louvo a Deus também por irmãos que foram servindo ao Senhor aqui da mesma forma, participando dos cultos, servindo ao Senhor, atuando, e são oportunidades maravilhosas que a gente vai vendo que o potencial, o dom de Deus dentro dos membros, discípulos da igreja, vai frutificando. Isso é de muito valor. Então, respondendo ou explicando a minha pergunta, pode ter certeza, irmão, que cada um de nós líderes vai passar. Pode ter certeza. Desde lá no início, a gente sempre tinha uma questão muito forte, às vezes de pessoas que chegavam para o culto e se o pastor sócio não estivesse ministrando, iam embora. O pastor vai estar viajando? Não vou. E perderam a graça de um amadurecimento, diz assim, eu faço parte de uma comunidade. Nessa comunidade, uma família, o corpo de Cristo, uma igreja local, todos vão crescer e todos vão começar a dar fruto. Então nós estamos vendo aqui o congresso, nós já temos, você já tem recebido, diz do Senhor, nós vamos ter o Tiago ministrando, o Ismael ministrando, e quantas vezes eu escalo pessoas para ministrarem aqui, os irmãos, porque nós estamos recebendo muito, de muitos irmãos, e nós estamos investindo especificamente em alguns para o Ministério da Palavra, em outros como essas irmãs que foram com a Dani lá para São Paulo, no Ministério Infantil, Ministério de Louvor, em todas as áreas, e nós queremos ver cada um de vocês frutificando. Então a ideia não é, se não tem fulano ou se não acontece, eu posso ir para outro rumo. Não. Você é membro de uma igreja local onde você tem a oportunidade de se vincular cada vez mais, de se engajar cada vez mais e de deixar o Espírito Santo frutificar em você, por meio de você, para que muitos outros continuem crescendo. E que você se veja num lugar de serviço, ministério, frutíferos. Em nome de Jesus. Eu abençoo você para isso. E eu queria que você abrisse a Bíblia no 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Há uma série de frutos que eu e você só colhemos se aprendermos sobre perseverança. Filhos, família, casamento, vida profissional, finanças. Como nós somos um povo muito criativo, no erro, nós somos muito tendentes a mudar de rumo com facilidade, a optar por outras coisas com facilidade, e isso nos leva muito, diferentemente de outras culturas, a uma inconstância, a não perseverar. É claro que existem outros elementos, por exemplo, a gente encontra pessoas muito cabeça dura, que não tendo o conhecimento, insistem em alguma coisa que não dá fruto. Nós não estamos falando de insistência, estamos falando de perseverança. Se não tem conhecimento da verdade, é só insistência. Se tem conhecimento da verdade e anda na verdade, aí cabe a perseverança. E a perseverança é um elemento que gera muitos frutos, que só vem mediante
perseverança. Um casamento, filhos, vida profissional, um determinado projeto, a vida no corpo de Cristo, ministérios, perseverança. Mas tem um outro elemento que ele é, de igual forma, extraordinário, importantíssimo, e que a gente costuma só, talvez, prestar atenção nele na segunda metade da vida. E esse elemento se chama desacelerar. E essas são duas questões que hoje, no tempo pós-moderno que vivemos, o maligno se anda com facilidade e quer alcançar todos nós. Eu desisto. Eu vou arrumar outra coisa. Eu vou para outro rumo. Nos rouba uma diligência de perseverar. E a perseverança, ela implica em confirmar verdades, ter conhecimento, saber que eu estou no caminho certo, porque senão é só insistência. Eu preciso, em qualquer momento da minha vida, em qualquer assunto, ir buscar de Deus quais são os fundamentos desse assunto, seja casamento, seja criação de filhos, seja profissão, vida, trabalho, dia a dia, emoções, quais são os fundamentos bíblicos em que eu devo perseverar. E eu não vou deixar o inimigo roubar da minha vida perseverança. Eu não vou ser alguém que um dia chegou a um determinado lugar, eu não vi, eu não sabia, eu não prestei atenção, mas eu estava quase na praia e desisti. Não. Eu quero saber de Deus quais são as coisas da minha vida que eu preciso mudar, eu preciso conhecer a verdade, mas que eu vou renovar perseverança. Mas o inimigo também está, de uma forma muito sutil e violenta ao mesmo tempo, roubando de nós, nesse tempo da pós-modernidade, na questão do desacelerar. Corremos, fazemos tudo no apressado, tudo é muito volátil, tudo é muito rápido, tudo é muito superficial, e a gente, daqui a pouco, tem tanta coisa e não aquieta. Faz uma experiência essa semana, diante do Senhor. Faz uma experiência. Alguém que está te dizendo em nome do Senhor Jesus, faça uma experiência essa semana. Reduza as atividades e vá se concentrar em algumas poucas que são de elevada importância. E é coisa simples. Com essa cirurgia, eu fui obrigado, o Ismael fez essa cirurgia também, ele sabe do que eu estou falando. Eu fui obrigado a, primeira semana, só podia tomar líquidos, segunda semana só pastosos, e ainda, hoje eu continuo com muita dificuldade, ainda até tem muito cuidado para mastigar bem, para triturar bem, para você deglutir, para você... Então, eu fui percebendo o quanto eu estava comendo rápido. E o quanto eu tenho que mudar e comer lentamente. E em meio a isso, sentado, comendo lentamente, pensando mais no que eu estou fazendo, o Espírito Santo começou a falar comigo assim: você sentiu o sabor desse alimento? Olha, você viu quantas vezes você come sem nem identificar os sabores que estão na sua boca? Agora começa a ter tempo para você perceber as coisas. E ficando em casa, as 2 primeiras semanas sem poder fazer muita coisa, só em casa, você imagina o que é a desaceleração. E ao mesmo tempo, o que é começar a desfrutar de algumas coisas. Senhor, eu nunca parei para ler esse versículo dessa forma. E o Espírito Santo falava assim: eu também nunca tive você tão desacelerado para eu te mostrar. Faça um propósito essa semana: Senhor, eu quero perceber. Podia ser só isso a ministração de hoje. Eu quero perceber aonde eu preciso perseverar. Quais são os elementos sólidos para eu
perseverar. E aonde eu preciso desacelerar. Quais são os insights, a inspiração, os referenciais para eu não fazer as coisas que eu faço no automático? Para eu parar de correr. Não vem de Deus a correria que esse mundo ou que nós mesmos impomos para nós. Eu decido criar minha experiência essa semana de desacelerar. Faça isso, irmão. E aí, ao ler esse texto aqui, desacelerando, porque nunca é desacelerado, é desacelerando. Eu fui percebendo, Senhor, como pode? O Senhor mandou uma carta para a igreja, e essa carta vale para nós, a segunda carta do apóstolo Pedro, e nessa carta tem coisas absurdas, que eu precisava ter recebido, e eu só não recebi porque eu não parei para ler a carta. E eu quero começar a experimentar, Senhor, que algumas coisas simples, mas de elevado valor, vão fazendo parte de prioridades da minha vida. Então, leia comigo esses versículos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Diga todas as coisas. Todas as coisas já nos foram doadas. Por que é que eu corro desesperado, como quem tem que conquistá-las? Onde é que o maligno ciranda comigo e vai me enganando, me encantando, que eu preciso correr, atrás de cada dia mais coisa. Uma vez que a Bíblia afirma, uma carta que Deus mandou através de Pedro para mim, diz: todas as coisas já nos foram doadas. A estratégia não é para conseguir conquistar ou gerar ou criar, a estratégia é para conseguir receber. E na correria, sem chance de receber. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Piedade é uma palavra muito romanizada. Então a gente acha que é uma pessoa piedosa, uma pessoa assim, coitada, né? Assim, muito religiosa. A piedade é devoção a coisas espirituais. O Senhor já nos deu todas as coisas relacionadas à vida e à inclinação, à sensibilidade ao que é espiritual. Já nos foram dadas. Eu é que preciso dedicar tempo, parar, desacelerar. Mas Pedro diz: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas que a gente para prestar atenção, coisas que nos foram doadas. Eu estava num voo de Israel para, acho que a Europa, e eu me assentei do lado de um rabino, e as comissárias de bordo trouxeram comida antes de todos para algumas pessoas pontualmente, e uma delas era essa pessoa. E eu fiquei assim: por que essas pessoas receberam a comida antes de todos e receberam num prato especial, uma bandeja diferenciada? E aí, quando chegou para ele, eu vi, eu olhei assim, estava do meu lado, era uma comida kosher, uma comida especial para judeus. E não só porque era kosher, com os produtos e a forma de produção própria deles, mas tinha muita coisa saborosa que não veio no meu prato, não veio no meu jantar. E eu falei: da próxima vez eu vou pedir as coisas especiais, eu vou pedir algumas coisas diferentes assim.
E aí, a minha não tinha chegado ainda, porque depois ela servia todos, ela ia pegar o carrinho, as comissárias, os comissários iam pegar, e eu ia passar fileira por fileira até chegar na minha. Enquanto isso, eu aqui atento, e eu acabei desenvolvendo uma boa conversa com aquele rabino, e ele se interessou em saber de algumas coisas, no ponto de vista de um pastor, e foi uma viagem maravilhosa, mas eu fiquei olhando ele, enquanto ali, naqueles primeiros momentos, ele recebeu, e ele pegava alguma coisa, e ele cheirava. E ele levantava a mão e ele falava uma oração em hebraico. Baruch haba b'shem Adonai. E ele falava e ele agradecia a Deus. Daí a pouco ele bebia alguma coisa. Assim, gente, ele está cheirando. Ele está agradecendo, ele está, que coisa, não é? Nosso Deus, muito obrigado, pessoalmente, em nome de Jesus, amém. Se eu posso desacelerar, eu posso, assim, que sabor é esse? Não é qualquer coisa. Deus não nos fez para comer qualquer coisa, só para pôr volume no estômago. Deus não nos fez só para trabalhar, só para, no final do mês, ter um dinheiro. Deus nos fez para viver um universo. E eu e você não precisamos esperar um acidente, uma cirurgia, talvez um cativeiro, quem sabe, para alguns. Não preciso esperar um problema, um desastre, para eu começar a perseverar e desacelerar. Eu posso desfrutar de algumas coisas, porque elas já nos foram dadas, suas promessas, para que por elas nós nos tornemos participantes, coparticipantes da natureza divina. Olha isso aqui. Não é sair correndo, não é viver a vida, não é conseguir um dinheiro, não é pagar contas, não é matar a fome, não é resolver um problema, não é cumprir a obrigação. É viver desfrutando de ser coparticipante da natureza de Cristo. Você acredita nisso, irmão? Você crê nisso mesmo? Que Deus nos chamou, não foi, Ele nos largou aqui a vida, o pecado, quando for para os céus. Não, o Senhor nos pôs aqui para desde já nós vivermos coisas de quem é coparticipantes de Cristo. Por isso fomos feitos membros do corpo de Cristo. Por isso nascemos de novo, para desfrutar de Cristo e de tudo o que Ele já nos deu. E não estamos falando nem de alma, muito menos de físico, dinheiro, carro, luxo, lazer, descanso, conforto. Não, nós estamos falando de relacionamento com Deus. Eu quero isso para mim, Senhor. O versículo 5 diz, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Deus foi claro através de Pedro. Olha, você está crendo que eu já doei todas as coisas pertinentes à vida e à vida espiritual, à devoção. Aqui a palavra é exatamente piedade, como se fosse mesmo relacionamento com Deus, e não a palavra piedade romanizada. Você crê nisso mesmo? E que por conhecermos cada dia mais a Jesus, nós vamos entendendo cada vez mais o que Ele deixou a nós, e nós vamos desfrutando como coparticipantes do corpo de Cristo. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, isso diz respeito à minha diligência. Não é do anjo, não é do Espírito Santo, não é nem de Deus. Só eu, só você pode aplicar diligência. Sou eu que vou arrumar minha agenda. Não tem uma pessoa nessa terra que é privilegiada e para ela Deus abriu portas. O Senhor já deu bênção sem medida para todos nós. Sou eu que preciso aplicar diligência para me
capacitar a receber aquilo que já foi doado como co-participante do corpo de Cristo. Sou eu. Pastor Luciano Subirá tem uma frase impactante demais da conta, entre várias, mas tem uma que me pega assim para valer. Ele diz assim: não diz respeito a merecimento, mas a esvaziamento para novo preenchimento. Bem, é mais fácil, todos nós, assim, essas coisas filosóficas, né? Não entendi nada. E continua correndo a vida. Mas se qualquer um de nós parar para pensar e pedir ao Espírito Santo, Ele tem o maior prazer em nos ensinar. Não diz respeito a merecimento, mas a esvaziamento. Não há alguém mais merecedor do que o outro. Não há alguém com mais sorte do que o outro. Isso não existe. Não há alguém que Deus privilegia mais do que a outro. Não. Não é uma questão de merecimento, de mérito, de eu ser bom, de eu fazer tudo certo. Mas diz respeito a esvaziamento. Eu me render diante de Deus. Por isso eu preciso de perseverança, mas eu preciso de desacelerar. Para ir para diante do Senhor, esvaziar-me de mim mesmo, por isso jejuo, por isso oro, por isso digo não à carne, por isso ponho minha natureza na cruz, por isso eu gasto tempo estudando a palavra, por isso eu priorizo o tempo orando, por isso eu priorizo o tempo comunhão com meus irmãos. Esvaziamento para um novo preenchimento. E Pedro manda uma carta para a igreja. Ele é canal de Deus que está dizendo a nós hoje, isso diz respeito a você reunir toda a diligência. É com você, filho. Alguém de fora vai poder dizer assim: puxa vida, que privilégio, né? Fulano está desfrutando disso, daquilo outro. Não é privilégio. Não é merecimento, é o esvaziamento para um novo preenchimento. É uma diligência pessoal nas coisas do reino, da palavra, para viver co-participante com Cristo. O versículo 5 diz, por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, agora ele fala como é que eu opero para essa diligência. Associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, verso 6, o domínio próprio. E com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. E com a piedade, a fraternidade. Comunhão com o corpo, com meus irmãos. E com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, preste atenção nesse versículo, estas coisas que ele acabou de relatar, existindo em vós, e em vós aumentando, significa, ninguém tem isso em plenitude. Ah, fulano alcançou. Não. Existem em nós e elas vão crescendo em nós. Tanto a fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, como a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor, elas vão crescendo em nós. E em vós aumentando, qual o resultado? Fazem com que não sejais infrutíferos. Trabalha. Semana. Mês, passou outro ano. Trabalho. Cansado, problemático, dívida, não alcanço, eu sonho, eu não quero, então briga, problema, atrito. O Senhor está dizendo, ninguém precisa ser infrutífero. Mas se você não quer ser infrutífero, seja diligente no quê? Diligente nessas coisas
que um pequeno trecho de uma das cartas nos instrui. Nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Avalia. Nós já passamos da metade do ano. Avalie o seu ano. Quantas coisas já brotaram, frutificaram. Em meio às aflições que Jesus disse que nós teríamos, em meio às dificuldades, às guerras, às lutas, às vezes algumas perdas, alguns prejuízos, todas essas coisas são normais de quem está nessa vida e vai avançando. Todo plantador tem uma perda e tem dificuldades, mas se tem a bênção do Senhor, muda tudo, irmão. Avalia o seu ano. Senhor, eu estou sendo infrutífero? Eu estou com pouco... Não, para mim está tudo bem. Está tudo aqui. Senhor, eu realmente estou vivendo aquilo que deve ser vivido por alguém que é coparticipante do corpo de Cristo? Porque senão eu quero, no mínimo, ser sábio e um pequeno passo de diligência. Eu quero desacelerar, ir ouvir a tua voz e receber algo que o Senhor já me deu, concernente à vida e à piedade, e que vai chegar a mim porque eu me esvaziei. Eu abri oportunidades. Tomara que não seja porque eu precisei ficar em casa 2 semanas. Tomara que seja porque eu estou gerindo minha agenda com um pouco mais de maturidade e deletando algumas coisas que nunca me levaram a lugar nenhum, para que haja espaço para algumas coisas do teu Espírito. Eu quero isso, Senhor. E eu coloco para você, não como quem ouve uma mensagem, mas como quem recebe uma carta. Senhor, eu quero isso para a minha vida. E eu quero compartilhar um único fundamento espiritual. Um único. Tem a imagem que eu trouxe. Pode colocar, por favor? Se puder abaixar essa luz aqui para os irmãos verem. Eu já ministrei isso aqui, eu já mostrei essa imagem para vocês, mas aqui, olha, isso aqui é a nossa vida. Começou lá, olha. Acompanhe aqui comigo, Adão e Eva, criação, Éden. Lá no Gênesis, a Bíblia é a nossa timeline. Queda, pecado. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. A história vai seguindo. 400 anos de escravidão no deserto, Moisés, a lei, o próprio deserto, a caminhada. Aí nós temos ali Êxodo. As 12 tribos de Israel, Israel chegou na terra, se dividiu, se estabeleceu, os reinos de Israel, até o exílio. A gente tem salmos, poesias, os profetas. Aí nós temos 400 anos de silêncio. Quem veio assistir a aula do período interbíblico sabe muito sobre isso daqui, os 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que aconteceu ali, quais são as ações de Deus nesse aparente silêncio. Depois, Jesus, batismo, ministério, os discípulos, os evangelhos, a morte de Cristo. Isso é a timeline da humanidade, irmão. Você poderia colocar aqui outra linha aqui e você colocar todas as fases, os períodos, romantismo, renascimento. Pode colocar todas as fases também que são colocadas na história como Idade Média, modernidade, pós-modernidade. Estão aqui, olha. E aí você tem a morte de Cristo, a ressurreição. Isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Nós estamos vendo uma timeline, e agora nós estamos chegando aqui, olha, a salvação através de Jesus Cristo, o Evangelho, os Evangelhos. E aí você tem Pentecostes, você tem Atos, a igreja começou quase 2000 anos atrás. Aí você tem o ministério apostólico, as cartas. E olha, eu ministrei isso em 2022 e nós falamos assim, ó, agora você está aqui. Só trocar o númerozinho ali, 2025. Agora você está aqui. Sabe o que falta? Todo o livro do Apocalipse. Amém, irmão?
Não. Algumas coisas, a volta de Cristo, arrebatamento e milênio. Sabe o que você vê nas notícias sobre o governo brasileiro, ou o governo americano, ou China? Você está vendo as últimas ações, tanto dos homens como do próprio anticristo. Nós estamos naquele finalzinho ali. E se você quiser agravar as coisas, olha quantos anos você tem. Porque se estamos naquele finalzinho, eu e você individualmente, estamos mais no finalzinho ainda, porque é bem provável que a gente vá embora e ainda fique uma ou outra coisa. Tomara que não, mas é bem provável. Eu e você estamos no finalzinho dos tempos. Agora preste atenção num princípio doutrinário de elevadíssimo valor. Esse período aqui, olha, é chamado de período da lei, até aqui. Porque aqui o povo de Deus foi conduzido, tendo como referência a palavra, a lei, mas também o povo de Deus foi sendo conduzido, tratado como quem tem que obedecer à lei e ponto final. Daqui para frente começa um outro período, e esse período é chamado o tempo da graça. Não mais o tempo da lei. É importante você saber que no tempo da graça, a lei, palavra, Torá, no Velho Testamento, mandamentos, continua valendo. Nós não encerramos um período, não tem mais nada a ver o resto, isso aí já passou, não, tudo isso aqui vale. A única coisa que passou é que nós não precisamos mais ser tratados como quem tem que obedecer. E não importa, tem que obedecer. Porque nesse período, um acontecimento maravilhosíssimo diz respeito ao Espírito Santo que foi dado. Porque, enquanto aqui não era possível, aqui Jesus derramou o seu sangue, nos perdoou, nos lavou, como Ismael explanou de uma forma tão clara. E eu e você nascemos de novo, passamos a pertencer ao Senhor, e o Espírito Santo em Pentecostes passou a morar dentro de nós. Então eu agora não sou obrigado a obedecer sem entendimento, só obedecer e sofrer o castigo se eu não obedecer. Não, agora Ele me dá o Espírito que me faz entender. E agora eu falo com Ele assim: eu não vou obedecer porque eu sou obrigado, eu vou obedecer porque o Teu Espírito me iluminou. Esse é o caminho que eu quero o Senhor, eu quero que o Senhor seja o Quírios da minha vida, o Senhor, o dono da minha vida. É diferente do que a única coisa, mas o fundamento, a palavra é a mesma, e eu quero isso aqui. E aqui, entrando nesse tempo da graça, eu e você desfrutamos da graça. E alguns podem entender que graça é como se fosse, assim, está liberado tudo. Antes Deus punia, agora a graça vai levando. Não é isso. De novo, uma referência elevadíssima que eu e você podemos ter também por meio do pastor Luciano Subirá, é sobre a graça. E no livro que ele trata sobre a graça, ele deixa claro: a graça é uma capacitação para vencer, para seguir no reino, para crescer. A graça não é um passar de mão na cabeça. A graça não é achar que pode todas as coisas. A graça é o Espírito capacitar a mim e a você para vencer a carne, o pecado, o mundo, todos os dias. E para nos enchermos do Espírito Santo todos os dias. Agora eu quero que você preste atenção: se tem um período chamado o período da lei, se tem um período chamado o período da graça, todos esses períodos têm um início e tem também um fim. Nesse período da graça, que foi inaugurado pela obra de Cristo e a descida do Espírito Santo, ele vem caminhando aqui também, olha, e ele só resta esse pedacinho.
a capacidade que Deus pode derramar sobre todos nós pela iluminação do Espírito Santo na sua palavra, para entendermos o reino e mergulharmos no reino, ela está no finalzinho do tempo. Não é só Jesus estar próximo de vir, é um discernimento necessário. O tempo da graça está se acabando. E o tempo da graça, ele é inaugurado com a obra de Cristo, sua ressurreição, sua assunção ao céu, e ele será finalizado com a volta de Cristo. Não adianta discutir se você crê que é antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação, se a igreja sobe aqui, sobe ali. Isso não interessa de modo absoluto. Interessa que eu só tenho o hoje. E o hoje que eu tenho no tempo da graça, ele pode se encerrar hoje. Se as misericórdias do Senhor me alcançarem e eu não ser consumido durante essa noite e eu acordar amanhã cedo, eu ganhei mais um dia. E nessa brincadeira, vai embora 60 anos, vai embora 70, 80, mas é muito rápido. E quem sabe, para mim, o tempo da graça pode se encerrar mais cedo do que eu imaginava. E se fechar esse tempo da graça, eu perco a oportunidade de mergulhar no reino de Deus, de crescer como filho de Deus, de crescer como coparticipante do corpo de Cristo, porque eu corri demais, porque eu me encantei com as coisas desse mundo, porque eu sonhava outras coisas, eu tinha outras prioridades, ou eu não tive entendimento, eu achei só legal a palavra de domingo, achei interessante aquela ministração, né? Uma hora eu vou até sentar para ouvir de novo, e a vida passa, e daí a pouco você já venceu outra semana, e você vai atrás de alguém que vai pregar uma mensagem que você vai sair empolgado, e só isso a vida. Não só o meu tempo da graça está se encerrando, como o tempo da graça das pessoas que eu amo e estão na minha família está se encerrando. E quantos à nossa volta morrem repentinamente? Eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é estar no êxtase de um carro, ou quem sabe numa aeronave, ou quem sabe fazendo qualquer coisa da vida, e numa fração de segundos, a morte vem. E numa fração de segundos, está vivo, e daí a pouco está na eternidade em trevas. Eu chateado, magoado, ferido, correndo atrás do que eu sonho, do que eu penso, ou do que a internet diz que eu tenho que ter. E eu posso, de uma hora para outra, meu tempo da graça se encerrou. Vai ter pastor pregando qualquer coisa, todo tipo de coisa, e perdeu o controle, perdeu a sensatez, a coisa... Mas eu não posso deixar de ouvir o que me leva à palavra. Eu não posso deixar de pregar o que compartilha a palavra. Eu não posso deixar de entrar numa dimensão de consciência. O tempo está se esgotando. Não só o meu tempo biológico está se esgotando, alguns aqui mais velhos, outros mais novos, isso também não faz muita diferença. Mas o tempo da graça para toda a humanidade está no fim. E eu preciso mergulhar nessa graça,
nessa capacidade de vencer o pecado, a carne, o mundo maligno, nessa capacidade que não é minha, é do Espírito Santo, de aprender sobre a palavra, de priorizar os princípios do reino de Deus para o meu casamento, para a minha vida conjugal, para meus filhos, para a criação, para prioridades, para a vida, para a sociedade. Eu preciso disso, Senhor, porque o tempo da graça está se esgotando. A palavra do Senhor diz também, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Basta você pedir à secretaria durante a semana. O Tiago vai até mandar aí, colocar aí, na hora que for mandar para você o link da mensagem de hoje, vai junto essa imagem para você, viu, Tiago? 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, mudar de rumo. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Em Apocalipse, capítulo 22, leia comigo também, Apocalipse, capítulo 22. Você já vai dar um bom passo, se você tirar da sua prateleira a sua Bíblia. Ou se você diligentemente comprar uma Bíblia de estudo, assim, isso vai andar comigo todos os dias. E se você usa o tablet ou o celular como eu uso, a maior parte do tempo, você tem uma diligência de fazer disso mesmo um meio de estudo, não um acessório gratuito que você baixou lá, e de vez em quando você lê, eu quero a palavra. E Apocalipse 22, verso 11 diz, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se mais ainda. É o que vemos todos os dias, nas mídias e nos noticiários. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo sua obra. Fecha os teus olhos, irmão.